nós começar aqui, que aí eu gravo aqui, gravo aí, gravo, ponho lá depois para o pessoal chegar e entender, né? Hoje nós vamos continuar a questão da aparência do reino, certo? E vamos estudar um pouquinho sobre a regra para entrar nesse reino. O reino existe uma regra, é estabelecida uma regra para entrar. E vai falar muito aqui da questão de João Batista, porque eu continuo falando, João Batista, ele perdeu, né, a posição de reino. Talvez, na minha opinião, na minha visão, muito pouco provável, ele entrar na metade do milênio ali para frente, talvez, e pegar alguma posiçãozinha, pode ser, pode acontecer. Mas em via de regra, o que era para ele perdeu. Isso aí eu cravo, tá? A Bíblia vai nos apresentar a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? A Bíblia vai dizer que o reino dos céus, ele é transferido para os gentios, que é a igreja. E quando Jesus traz essa parábola, que está lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1, ele vai trazer a ideia de que a igreja, ela é noiva. Só que ele traz a ideia da festa. E aí a gente precisa fazer a distinção. Então Jesus, ele começa assim, falando que é uma parábola, certo? E ele vem falar das bodas. E as pessoas, elas não sabem diferenciar as bodas das núpcias. O que é a bodas? A bodas é a festa. Então nós, gentios, né, anteriormente, viramos igreja e nós somos convidados para a festa. Essa que é a questão da salvação. A salvação é as bodas. Só que existe um nível de relacionamento com Cristo, e aí você deixa de participar da festa das bodas, e aí você vai para as núpcias, que é a intimidade com Cristo. E para você ter essa intimidade com Cristo, que é as núpcias, você precisa ter as vestes nupciais. Quando a gente fala assim, fulano perdeu o reino, é que fulano perdeu essa roupa. É assim que a Bíblia apresenta. Pô, Renato, mas eu nunca ouvi. Nunca ouviu, mas vai ouvir hoje. Fique tranquilo. E para a gente entender essa regra e esse esquema para poder entrar nesse reino, nós precisamos ler. Às vezes eu fico até constrangido, que é só ler. É só ler a parábola. E aí eu vou trazer os textos aonde fala sobre essa questão aí. Deixa eu mudar aqui meu Trabit. Eu vou pedir para os irmãos que quiser anotar aí os versículos, e eu vou compartilhar a tela aqui, que eu acredito que dá para os irmãos enxergar aí o texto. Porque aí não fica muito corrido. Ignorar. E não fica muito corrido para os irmãos aí. Deixa eu mudar aqui meu esqueminha aqui. Ficar mais fácil para mim também. Vamos lá. Essa parábola aqui em Mateus 22, a partir do versículo 1, ela vem na sequência, ou ela vem depois da parábola da vinha. E a parábola da vinha, ela está apontando para Israel. O todo dessa, né, a completude dessa parábola é para Israel. Só que você consegue enxergar a igreja lá, certo? E essa aqui, ela já vai ser apontada para a igreja. E aí Jesus começa assim, ó, versículo 1. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo. Lembrando que o significado da palavra parábola, né, é falar por analogias, né, falar por símbolos, falar fazendo comparações. Então as parábolas, ela tem
especialidade, né? Esse diferencial. Então Jesus ele falou muito por parábolas. E outra coisa que eu falei para os irmãos na outra aula e repito é observar quando Jesus fala por parábolas para a multidão e quando ele explica as parábolas para os discípulos. Então tem essa diferença. Em via de regra, o reino é para quem é discípulo. Só os discípulos vão acessar o reino, tá? Se tratando de igreja. Lembrando, no Velho Testamento, do pessoal do Velho Testamento, os crentes, alcançaram o reino também. Luzia, o cachorro tá brabo aí, Luzia? E aí, tranquilo. E aí no versículo 2, e aí, gente, é chave. Versículo 2 vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante. Vocês lembram que em Mateus 13 também ele fala das sementes, né? Do semeador, das 4 sementes, depois ele vem. O reino dos céus é semelhante. E aí ele vai dizer assim: há um rei que... Renato, pode falar. Só para eu entender. A Jesus pregava por parábolas e ele ministrava a todos ali, né, a parábola. Embora a explicação, quando Jesus ia explicar as parábolas, ele explicava somente para os discípulos, a minha pergunta mas se o reino fosse só para os discípulos, por que Jesus fazia questão de falar para todos? Eu acredito, e a minha visão, eu não sei como que os outros irmãos entendem isso daí, é que ele já falava difícil para ver quem ia acompanhar ele para poder se aprofundar. A minha visão é essa. Ele falava por parábolas, já era para os outros não compreender. Só que uma vez que os outros não compreendiam, era uma maneira de ele falar: quer aprender, tem que andar comigo. É que nem nos dias de hoje. Se você quiser aprender mais sobre Deus, você vai ter que correr atrás de Deus. Não é Deus que corre atrás de você. É essa que é a questão. Então, quando ele falava por parábola na multidão, para as multidões, pessoas no meio daquela multidão que davam o start, falavam: vem cá, tem que entender o que ele está falando, tinha que seguir ele. Pode observar que ele não se preocupava em explicar as coisas para a multidão. Ele só explicava para discípulo. Tem esse diferencial, então. E aí a gente vai ver nas parábolas essa diferenciação aí, quando ele... explicando para os discípulos, aí os discípulos lá interrogam ele, interpela, pergunta, e aí ele vai dizer assim, versículo 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E aí vocês vão escrever assim, o rei, na parábola aqui, é Deus, e o filho, Jesus Cristo. Pode colocar aí. Ele está simplesmente trazendo a analogia do reino dos céus. Então o rei é Deus e o filho é Cristo. Aí ele vai dizer assim, então enviou. Versículo 3, enviou. E aí, aonde está escrito enviou, vocês colocam primeiro envio. Ele vai enviar 3 vezes. E aí a gente vai identificar quem ele enviou e para quem que ele está enviando. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Lembrando, bodas é a festa de casamento. Mas estes não quiseram vir. Observe que não quis vir. Simplesmente não quiseram vir. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, olha só, ele já mudou a maneira aqui. No primeiro ele só chamou, no segundo ele já dá uma recomendação. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. E aí nesse versículo 4, vocês podem colocar que é Israel. Por quê, Renato?
Porque, ó, ele prepara o banquete, né? E ele fala dos bois e cevados que já foram abatidos, que é os sacrifícios. Então chama eles lá. Ele está fazendo analogia. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Então, é o segundo convite. Versículo 5. Eles, porém, agora veja só. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, o outro para o seu negócio. Também não ligou, não quis, não vou. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então, veja só, capítulo 4, versículo 4, ele chama os convidados, que é Israel. No versículo 5, uns vão para o campo, outros vão para o negócio. E no versículo 6, ele fala dos que perseguiram os servos, fazendo uma analogia aqui para os discípulos. Então, lembra que eu falei que as parábolas ela tem uma predição futura. Ela fala do presente, ali, mas ela fala do futuro. E aqui está remetendo para o futuro deles ali, da realidade deles. Para nós, foi o passado. Mas ela tem uma predição futura para nós também. E isso aí, as pessoas elas não entendem. O grande problema dos preteristas é isso. Eles não conseguem enxergar a predição futura das parábolas. Os caras manjam muito da questão da história das parábolas, a historicidade ali dos judeus. Os caras manjam muito, mas eles têm uma dificuldade de entender e enxergar a parte espiritual. Versículo 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aí vem o 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Aí nesse versículo 7, você pode colocar anos 70, depois de Cristo. Enviando essas tropas são os romanos. Então essa parábola, uma parte dela se cumpriu lá no tempo deles. Mas eles nem imaginavam o que ia acontecer. Ele incendiou a cidade, então houve um caos ali nos anos 70. E aí vem o versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Olha só, a festa já está pronta. Mas os convidados não eram dignos. Versículo 9. Terceiro chamado. Os gentios. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. A quanto encontrardes. Grifa aí. A quanto encontrardes. Que aqui são os chamados. E aí vocês vão ressignificar o que vocês aprenderam nessas igrejas, né? Nas Assembleias de Deus da vida, que os chamados se perderam, não é isso? Que você tem que ser o escolhido, os escolhidos são salvos. Não. Os chamados são salvos e os escolhidos são os que vão governar, são os que vão ser galardoados. Versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Todos os que encontraram, maus e bons. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. É um banquete, é uma festa. Os maus e bons estão lá dentro da festa. É isso que os irmãos têm que entender.
Tá todo mundo lá na festa, os maus e os bons. Quando você vai ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você vai ver que diante do tribunal de Cristo vão ter os bons, que fez boas coisas, e os que fez más coisas. Tá dando para pegar? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Acredito que sim, né? Bem sossegado. Então, recapitula aí, Renato. Os convidados são os gentios. Os convidados aqui do versículo 9, ide para as encruzilhadas dos caminhos convidados para as bodas, a quantos encontrares, são os gentios. Ele pega aquela remessa de judeus, né, que se converte ao cristianismo, que a gente não pode ignorar essa questão, que os primeiros cristãos são os judeus. Vamos comer aqui. Ô Felipe, tá aberto seu microfone, Felipe. Perdão, Renato. Não, esquenta não. Os primeiros cristãos são os judeus, e ele abre as portas para os gentios. Fala, vem cá, vocês não querem? Tem outros que querem. Ele está falando simplesmente isso em parábolas. Agora eu pergunto para vocês, às vezes a gente passou aí 10 anos de crente e nunca enxergou isso numa parábola. Imagina eles lá na hora, vocês iam entender o que Cristo estava falando. Ia ser muito difícil para eles. E aí ele fala maus e bons. Pega aí, aleijado, pega o que vocês quiserem. E aí, o 11 aqui que vem a questão. Agora que vem o problema. Agora que vem a nuance do texto. A questão do versículo 11, que ele diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E aí vocês vão notar, vestes nupciais. Faz essa observação. Ele tinha uma veste ali na festa, mas ele tinha que ter uma veste nupciais. Versículo 12. E perguntou-lhe, amigo, grife esse amigo aí. Grife esse amigo aí. Tem uma chave nesse amigo aí. Como entraste aqui sem vestes... Essa chave desse amigo aí não vai me dizer que é o que eu tô pensando, hein? Calma, eu acho que vai ser. Olha só o que ele vai fazer com o amigo. Amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Ficou. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai de pés e mãos e lançai para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês lembram lá em Mateus 13 que os anjos que pega da ceifa lá e ajunta todos os escândalos e iniquidade e joga também no lugar onde haverá choro e ranger de dentes? Ali não está falando de inferno. Esse texto aqui não está falando de inferno. E aí, claro, eu vou ver se eu marco para o mês 6. Vou ver se eu faço uma imersão só sob disciplina. Renato, peraí, só para eu entender. Então, é esse que foi amarrado e lançado fora, que diz aí no texto? Então, ele não fica entre os salvos? Não, né? Não, ele está no meio dos salvos, que ele está participando da festa. Ele só não pode participar das núpcias. Ah, tá, porque ele foi lançado onde tem ranger de dentes, aí não é isso? Exatamente. Como ele não pode... Esse aí é o disciplinado, né, Renato? Essa aqui é a disciplina. Qual é a disciplina aqui? É não poder entrar nas núpcias. Aonde que é a núpcia? O ano milenar, o milênio. Então o crente, eu vou fazer um aqui para os irmãos entender. O crente que chegar diante do tribunal de Cristo, que ele não tiver essas vestes nupciais, que ele não tiver as obras, porque as vestes nupciais são as obras de justiça. Nós vamos ver o texto.
e ele não é digno, o que ele vai fazer? Ele vai ser jogado para as trevas exteriores, que é todo lugar fora da Nova Jerusalém, do milênio, e vai ficar fora por um período. É isso que o texto está dizendo. Só que é igual eu falei pro irmão lá na live. Eu falei, você tem texto... Sim, eu entendi. Tem texto que ele não vai trazer a compreensão completa, eu preciso fazer a montagem do quebra-cabeça. Quando vocês pegam Mateus 7, a partir do versículo 15, quando vocês leem ali Mateus 13, completo, lembra? A chave do reino é Mateus 13. Quando você pega esse texto aqui, essa parábola, você vai enxergar o próprio Mateus 7. Como depois nós vamos ver em aula também, que é outra coisa que eu vou trazer, outro texto que eu faço questão de estudar com os irmãos, é a questão de João 15. Que são textos que eles usam para perda de salvação, e o texto está falando de obras, não está falando de perda de salvação. E o texto aqui está dizendo, e ordenou o rei aos serventes, amarrai de pés e mãos, lançai para fora nas trevas. E olha que ele não fala exterior, só fala nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É a disciplina. E aí no 14 ele vai dizer assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas aí agora eu vou trazer do 12 em diante as referências para a gente trabalhar. E aí é onde que eu falo para os irmãos, eu vou ver se eu marco para o mês 6 uma imersão sobre disciplina, e aí eu vou trazer tudo concernente a essa questão de disciplina. Vou trazer todos os textos, e eu não saio da imersão contra o último que ficar fazendo pergunta ou tendo dúvida. Para quê? Para que os irmãos que estão aqui no grupo, né, de estudo entenda e a gente possa já colocar os irmãos lá nos generais, onde que os irmãos lá, a gente já discute umas coisas mais avançadas, para poder subir o nível. Os irmãos precisam subir o nível do entendimento. E eu creio que o tendão de Aquiles daqui é a questão da disciplina. Porque quando a gente fala que o camarada vai ser salvo, os irmãos aí da internet até faz chacota com a gente, escandaliza, fala assim, então é libertino, então eu posso... Não, você não pode fazer tudo. Vai haver uma disciplina. E aí eu vou trazer os textos, tudo da disciplina. Mas para isso os irmãos têm que ter uma visão ampla do assunto. Eu vou trazer tudo sobre a disciplina. Inclusive vou trazer até o problema que eles falam muito do purgatório. Vou trazer a compreensão do purgatório e vou trazer onde está a heresia no purgatório, onde que o purgatório está errado, essa doutrina. Ela tá acrescentada, tem fermento nessa doutrina purgatória aí da católica. Tem fermento. E aí eu vou trazer, porque a primeira coisa que quando se fala de disciplina, eles já lembram do purgatório. E aí eu quero trabalhar o texto com os irmãos. Marca aí o versículo 12. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? Aí vocês vão marcar aí, João, capítulo 3, do versículo 25 ao 30. Eu acho que vai ser o que a Luzia pensou mesmo, hein? Eu acho que a Luzia está conectada aí no... Vamos lá, João, capítulo 3, do 25 ao 30. E aí eu vou ler para trazer a compreensão. 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado.
Vós mesmos sois testemunha de que vós disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Aí tá a chave aqui, ó. Tá aqui no 29. Se você pegar a parábola Mateus 22, do versículo 12, e você fizer o contraponto com João 3, 29, você vai entender que João mesmo se autoproclama amigo e não noiva. Veja só. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, ó, veja só, o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria, então pega aqui, ó, veja só, ó, vou explicar para os irmãos, ó, o que tem a noiva, acho que tá vendo, dá para ver o cursor aí, né? O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija. Isso aqui é alegria, tá? Regozija. Vou até... Que beleza, pagou tudo aqui para mim. Regozija. Por causa da voz do noivo. Então, o amigo, ele só fica contente só com a voz. Ele não quer intimidade. Tipo João Batista mesmo, que não quis intimidade. Aí vai dizer assim, pois está esta alegria, tá aqui alegria. Trava não. Olha que benção, travou. Travou. Travou aqui para mim. Abre e fecha. Então. Já fechei, já abri e fechei já. Pois esta alegria aqui, deixa eu até destacar aqui, já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Por isso que eu falo para os irmãos, esse negócio de crescer e diminuir não dá certo essa questão de João Batista. Porque João Batista diz que convém que ele cresça e eu diminua, depois João Batista enxerga ele menor que ele ainda. Então, aquela parábola ali que está escrita amigo, ela é realizada em João Batista. E essa passagem não tinha dado tempo de eu... Então, aquela referência lá de amigo que é lançado lá para fora do reino, também pode... Esse amigo aí, porque Jesus podia chamar João Batista de filho, né? Algo assim, e nem isso foi chamado. Não, nem isso foi chamado. Então, essa questão de amigo, ele é realizado em João Batista. E o amigo é jogado nas trevas exteriores. E se ele é jogado nas trevas exteriores, logo ele não reina. Ele mesmo, João Batista mesmo, que se autoproclama isso daí, que traz isso aí para ele. Da onde que ele tirou esse negócio de noiva e noivo? Algum entendimento ele tinha. E aí, vamos ver aqui, vamos voltar aqui. O 12, nós resolvemos. Só que nós temos o quê? As vestes nupciais. Nós temos aqui a questão das vestes nupciais. Então, nós vamos ver elas. A Bíblia vai trazer várias referências sobre vestes. Então, nós vamos agora sistematizar o texto. Quando você está num texto que você procura outros textos para poder fazer a doutrina, a gente fala de teologia
sistemática. Então vamos sistematizar. E aí eu vou chamar os irmãos para ir lá em Salmos 45, 14. Salmos 45, 14. E vai dizer assim: em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Essa roupagem bordada perante o rei são as vestes de obras. E a de cima, no versículo 13, dá uma olhada. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. As suas vestiduras é recamada de ouro. Então aqui o salmista está fazendo uma distinção de uma roupa bordada e de uma roupa com ouro. Mas Renato, mas e aí o ouro? É uma roupa especial, diferenciada. Só que a bordada, ela precisa ser trabalhada. Por isso que a gente fala que o versículo 14 do Salmo 45, ele está trazendo a ideia de obras. Porque deu trabalho para bordar, ela foi trabalhada. E aí, ela é a roupa que você pode chegar diante do rei. Embora você esteja no palácio, nem sempre você consegue ir diante do rei. Pega a visão. Pega a visão. Nem todos que vão ser salvos vão conseguir chegar diante do rei. Pega essa visão aí. O próximo versículo, para a gente entender, Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Apocalipse, capítulo 3, 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Opa, peraí. Então quer dizer que quando eu sou salvo, olha só, quando eu sou salvo, e aí o Felipe uma vez ele levantou esse negócio aí, os caras ficou doido com ele. Então, eu sou salvo, eu ganho umas vestes, só que essa veste ela pode ser tirada. E aí você vai se apresentar diante de Cristo igual Adão, nu. Assim como Adão estava nu diante de Deus, porque as folhas de figueiras, que representavam a obra própria dele, não tampou a nudez dele. E é o que acontece, ó. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, as suas vestes ela pode ser contaminada. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui é um nível. A roupa branca é um nível. Nu. Sem obras nenhuma. Renato, você sabe que tem gente que vai ser salva, só que ele não vai estar na primeira ressurreição, ele só vai estar lá no trono branco, porque somente ele creu, ele não fez nada. Exato, mas é onde que as pessoas não conseguem fazer a distinção. Eu não consegue, ou a igreja também nunca pregou sobre isso, e você vê que ninguém prega isso, nem na plataforma que nós estamos, ninguém prega sobre isso. Prega não. E quando você prega também, os caras falam que você veio de outro planeta, que você é um ET, derruba, né? Nunca vi cara para ser derrubado de live que nem você. Versículo 5. Os caras não suportam. Versículo 5. O vencedor será assim. Olha só. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, é um nível de salvação esse aqui. Você tem as vestes, você tem algum tipo de obra. Só que você pode ficar sem essas vestes
Ele te toma essas vestes. É quando ele fala que apaga o livro da vida. Aí o pessoal quer discutir o livro da vida que apaga, cara. Dá até preguiça. É uma analogia. Ou você pode fazer um negócio render. Que jeito, Renato? Que jeito? Vamos lá. Apocalipse 3,18. Vamos aqui mesmo no... Aconselho-te que de mim compres ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te revestires, a fim... Pode falar, Michel. Olha o mistério aí. Olha o mistério. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja só. Brancas para te vestir, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Então você compra ouro para essas roupas. Essa analogia que a Bíblia traz. Aí a pessoa pega e fala assim, não, nas parábolas é difícil. Não é que é difícil, eu preciso ter uma compreensão bíblica. Renato, o que Paulo falou que as obras boas é o quê? Ouro, prata, pedras preciosas. Aí, quebra-cabeça está sendo montado. E os caras ficam brigando, cara. Os caras querem lutar com o texto. E ainda fala aí do fogo, ó. Fala com fogo. Opa! É quase que igual. Tá aqui, ó. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Lembra quando ele falou assim pro jovem rico? Viu? Você não quer ser perfeito? Olha só os papos de Jesus com ele, ó. Para você alcançar a vida eterna, guarda os mandamentos. Aí ele fala assim, não, Jesus, espera aí. Mas isso daí eu já guardo. E aí ele cita os 6 que ele guarda. Jesus, beleza. Que na realidade Jesus que cita para ele os 6. Ele fala, esses 6 eu já observo. Aí Jesus fala assim, você quer ser perfeito? E aí os irmãos precisam entender que para ser salvo, você não precisa ser perfeito. Lembra os maus e os bons? O tribunal de Cristo tem mal e tem bom, obras boas e obras más. Mas Jesus chama ele por uma perfeição e fala assim, dá o que tem, vende tudo que você tem e dá aos pobres, para você conquistar uma riqueza no céu. Aqui, ó. Para te enriqueceres. O jovem rico, ele perdeu a oportunidade de reinar. E o povo hoje fica pregando que o jovem rico perdeu a salvação. Só que quando vocês for discutir esse texto com alguém, primeiro vocês têm que perguntar se para ser salvo tem que ser perfeito. E pergunta, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Para ser salvo precisa ser perfeito? Ele vai falar que não. Aí você leva ele no texto e vai estar escrito lá, se queres ser perfeito, vende o que tem, dá aos pobres e conquiste uma riqueza no céu. Está falando de galardão, está falando de algo celestial. Aí eles deturbam, falam que quem é rico não vai ser salvo, vira aquela salada, aquela bagunça. Mas está aqui, está falando de vestiduras brancas e está falando de conquista de ouro nela. Vamos em outra aqui. Apocalipse. Vou pular um aqui, eu vou no 19 aqui para os irmãos ver. Apocalipse 19, 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha o que o texto está dizendo aqui. Que para você se vestir de linho finíssimo, ele vai estar representando o quê? Os seus atos de justiça.
E a palavra santa aqui é dos separados. Mais fácil do que isso, mais explicar melhor que isso, não tem como. Então eu estou provando para os irmãos que a questão da veste ali nupcial tem a ver com obras. E se você falar que ali está falando de perda de salvação, é a mesma coisa que você estiver falando que a salvação ela é pelas obras. Graça e paz, Anderson. Bem-vindo, meu irmão. Boa noite. E nunca a salvação pode ser por causa das obras. E aí o texto está sendo bem claro que as vestes resplandecente e puro é o linho finíssimo. Acabou o assunto. Que são os atos de justiça. Então vamos ver um pouquinho aqui dos atos de justiça para os irmãos entenderem. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, do qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Então aqui, você está sendo justificado por ele. Você está sendo justificado por ele. Então lembra, e eu vou enfatizar bastante isso com os irmãos, que as pessoas não entendem. Quando a Bíblia traz a questão da justiça, existem dois tipos de justiça. Abraão ele foi justificado de duas maneiras. Deus justificou ele e depois ele foi justificado pelas obras. As pessoas acham que Abraão alcançou a salvação com Isaac, que Deus pegou aquele ato ali como um ato de justiça, mas não, ele já tinha sido lá desde o Gênesis 12. E aí ele vem trazendo essa construção, essas obras, e aí você é justificado. Lembrando que Abraão, ele passou por 10 provas que está citado na Bíblia, né? Pelo menos 10 ali, 10 altares de Abraão. Precisa até fazer um estudo sobre isso. Vamos ver aqui Mateus 5:20. O que está falando para nós aqui? Mateus, capítulo 5, versículo 20. E aqui, meus irmãos, essa aqui é uma pedra no sapato de nós. E nós lemos lá na aula, acho que na aula retrasada. Porque se vos digo que se a vossa justiça, a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, nós temos nossa parte para poder cumprir aí. E Romanos 6:26. Para a gente ver a questão da justiça. Acho que é Romanos 6:23. É Romanos 6:16. Não sabeis que daquele quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então existe uma obediência para a nossa justiça. Obediência, eu obedeço a Cristo, certo? Eu obedeço a Cristo, e aí eu completo a justiça, obras de justiça. Mateus 6 também é obra de justiça. É muito simples. E aí eu trouxe os textos das vestes. E agora eu quero trabalhar lá em Mateus 22, versículo 14, porque o texto vai dizer assim, para os irmãos colocar de vez isso na cabeça dos irmãos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os muitos chamados são os salvos. Os poucos escolhidos é os que vão reinar.
Aí o Michel vai lá na live dos caras e fala: a porta larga, a porta estreita. Não tá falando de salvação, santo. Tá falando de reino. Ah, então é a porta larga. Não, irmão. Tá falando de reino. E aí os chamados, nós podemos observar aqui em Romanos mesmo. Romanos 1:7. Vamos lá, vamos a Romanos 1:7. Romanos 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Observa aqui a palavra chamados, ó, chamados para ser de santos. Os chamados, os muitos chamados, é salvação. Isso aqui é um tiro no pé dos calvinistas também, que dá para pegar no pé desses caras aí. Nós precisamos fazer um estudo aí para bater em calvinista, viu, ô Michel? Que às vezes tá surgindo muito calvinista nas lives aí. Sim, é só, mas ele sempre... Os caras não querem, não. Agora vamos abrir aqui 1 Coríntios 1:2 também, para a gente encerrar aqui. E espero que os irmãos tenham anotado todos os textos. E na época da aula ser disponível usando PDF, como é que fica? Não, toda aula eu disponibilizo o vídeo lá no grupo. É do YouTube, né? Eu ponho no YouTube e ponho o link. Tá, eu vou pegar, eu tenho um jeito de fazer lá um estudo em PDF com o YouTube. Aí ele pega toda a tua fala e aí eu gero o PDF para tu, eu vou te mandar. Não sei, mas eu não sei quantas aulas tu já fez. E tem um monte lá, tem uma playlist lá, pô. Tem uma playlist. Que aí ele cata a fala e ele dá para catar as referências. Aí eu peço para a inteligência artificial montar de acordo com você, gera o PDF. Aí fica legal. Mas é pago esse programa aí, não é? Não, eu tenho pago. Então, você tem disponível pago, tá certo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, chamados para ser separado. A palavra santos aqui é separado. Não é santo anjinho com aquele anelzinho na cabeça, não, é separado. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, estou provando aqui para os irmãos que os chamados, eles são os salvos. E agora eu vou mostrar um texto, e aí agora eu vou mostrar um texto lá em Apocalipse, do escolhido. E eu vou voltar nas vestes para mostrar para vocês que pode ficar nu. Pode ficar sem nada na frente. E aí vai entrar na escatologia que o Michel é bom. Aí o Michel até dá uma palhinha para nós aí, que o Michel é bom nisso aqui. Apocalipse 17:14. Pelejarão ele contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, vírgula, tem que respeitar a vírgula, meus irmãos, para entender, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, tem 2 grupos aqui. Dá para dizer que até 3 grupos, porque chamados, eleitos e fiéis. Lógico, o eleito vai ser fiel. Então, estou mostrando para os irmãos aqui essa distinção aqui. Ali como fosse, eles são escolhidos e ainda tem uma, como é que fala? Tem um adjetivo, fiéis. Fiéis, exatamente. Eleitos e fiéis.
Então tem os chamados, os eleitos e fiéis, tá? E agora eu vou mostrar aqui a cereja do bolo, que vocês podem ficar. E aí vai ser o quê? Vai ser um estouro na cabeça de vocês. Vocês ouviram aí na religião, cuidado, Cristo vai vir como ladrão, você vai perder a salvação. Já pensou se Cristo vem hoje chovendo, você não foi para a igreja, você vai perder a salvação. Essas coisinhas que a gente ouve aí direto aí. Vamos lá. Apocalipse. (16:15). Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Opa, peraí. Então, a minha veste, quem guarda sou eu, não é minha salvação. Ó, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua se veja a sua vergonha. E agora? Eles dizem que você tem que guardar a sua salvação. Não, você tem que guardar as suas obras. E aí, quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer assim, cuidado para que ninguém tire sua coroa. Está falando de galardão. Observa que quando a gente pega vestes, coroa, galardões, estava tudo se arremetendo para o reino. Tudo coisas celestiais. Galardões. E aí ele vai dizer no 16, e aí é onde que o Michel manja. E aí, para mim, Michel, isso aqui é um tiro no pé dos pré também. Porque o problema do pré ele assumir que vai ter igreja, vai continuar aí, ainda que tenha um arrebatamento ali do pré, vai ter uma igreja que vai continuar. Por quê? Porque essa questão de vestes aqui tem que ser para a igreja. E aí o 16 vai dizer assim, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então dá a entender que essa galera vai estar lá, não vai, Michel? O Vale do Armagedon, ele acontece depois da vinda de Cristo. Então, é mais ou menos assim, passou-se os 7 anos tribulacionais, né? Aí vem o Vale do Armagedon, onde o anticristo ali é morto, salva Israel, as nações estão cercando, aí depois o julgamento das nações e o milênio e o juízo do trono branco. Então, o Vale do Armagedon é para socorrer os judeus. Então, ali, para socorrer, aí vai cumprir as profecias de Zacarias 12, 13, onde fala que todo Israel vai clamar pelo unigênito, né? Então, vai chorar como quem chora, pranteia pelo unigênito, que é Cristo. Só que eles vão invocar Yahvé. E aí quem vem é o que está com a mão furada. Aí cumpre aquela... Quando foi que furamos? Amigo, você está... Está em Zacarias. Está em Zacarias. Isso daí. Está lá em Zacarias. Se quiser que eu leia aqui, certo. eu leio. Não, tá tranquilo. Então, o conteúdo da aula de hoje foi baseado mesmo em Mateus 22, para me mostrar para os irmãos que essa analogia de noiva, essa diferenciação de amigos e essa distinção de vestes. Então a Bíblia vem trazendo uma ideia de vestes, e essas vestes têm a ver com salvação. E quando a gente fala assim com as pessoas que não têm esse entendimento, nem essa compreensão bíblica, eles acham que você está falando grego. Esse cara está falando coisa que não tem nada a ver. Aí, só você falar, que nem o Felipe fez lá, né? Vocês vão ficar nu. O crente sem obra, ele vai estar nu diante de Deus. Não vai entender nada. Vai falar, pô, mas que esse cara está falando, pelo amor de Deus? Vai estar nu. E outra, lá em Zacarias fala amigo também, viu, Renato? É bom, velho, esse texto aqui, ó. Zacarias 12, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém,
derramarei o meu espírito de graça e súplicas. Olharão para aquele que transpassaram e prantearão, como quem pranteia pelo unigênito, e chorarão como quem chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Radam e Rimon no vale do Meguido. Agora veja bem no 13 aí, estou lendo o 12, que é 12:10. Vou colocar aqui o 13, só para você ver quem ele vai chamar de amigo aqui. O que fizeram, ó. Dá para correlacionar com umas obras. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Farei. Cadê ele? É no 12 mesmo? Tá. É no 6 aqui, ó. 13:6. Se alguém te dizer, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá a ele, são as feridas que eu fui ferido na casa de meus amigos. Eita. Aí. 13:6. Falando de obras. Muito, muito simples. E aí, meus irmãos, hoje eu não vou nem estender muito. Bom, se bem que já está com 1 hora que nós estamos aqui, os textos só foi a questão das vestes, para os irmãos entender mesmo, as vestes nupciais e as vestes das boldas, né? E aí, na próxima aula, a gente dá o prosseguimento, eu vou ver o que eu vou trazer para os irmãos, e eu quero ver, fica meio que combinado assim, né? Vamos ver se a gente consegue a imersão da disciplina no mês 6. Aí deu a disciplina, meu irmão, mostrou os textos, porque já tem uma bagagem. Se você vai falar de trevas exteriores, os irmãos já tá, peraí, aqui essa passagem ela tá falando das boldas, tá falando dos amigos. Aí nós vamos falar de Mateus 8, por exemplo, que eles falam assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, né? E sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e muitos serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí os irmãos já vão falar, opa, peraí, aqui também não está falando de inferno, não está falando de condenação, está falando de disciplina. E aí nós vamos discorrer os textos da disciplina, vai ser bem bacana. Eu vou fazer de maneira de imersão, porque pelo menos já tem a ideia de que quem começar vai terminar. Se eu trago no modelo de aula, vai ser o quê? Vai ser umas 2, 3 horas de imersão. E se eu trago em 2 aulas, um vem na primeira, faltou, não vem na segunda, aí vai virar confusão, cara. Aí de repente a gente vai falar que o Renato tá pregando purgatório. Nós estamos pregando purgatório, para poder ter essa compreensão completa. Mas Amém? Eu vou pegar os teus vídeos lá, Renato, prometo que eu vou fazendo devagarzinho. Aí eu vou liberando, vou ver lá qual foi sua primeira aula. Não, tranquilo. Eu vou mandando para você manda para o pessoal no grupo. Tranquilo. Essa aula aqui eu coloco amanhã, até a noite eu coloco ela, que tem que renderizar. E aí, nesse esquema aí, você tem esse programa da fala aí, é bem bacana, que dá para trazer em PDF. Se bem que não é todo mundo que gosta de PDF, não, mas... Tudo que você falou, ele vai transcrever para mim, e aí eu vou pedir para ele transformar no estudo. Aí, quando ele transforma no estudo, eu te mando e você, não, tá beleza, tá ok, Michel. Aí, se você quiser acrescentar alguma coisa, aí eu gero o PDF. Tá tranquilo, então. A paz, ô Everton. Boa noite, meu irmão. Satisfação, hein? Ô, irmão, graças a paz, boa noite. Boa noite. Ô, irmão, você não quer subir mais nas lives, não, pô? É, que eu tava estudando, né? Aí eu subia lá pra ficar na barra mesmo. Não, às vezes você tá lá na rolagem lá e... Caramba, tem que quebrar o pau aqui em cima, pô. Tava quebrando o pau lá no grupo do Charlie de lá, com esse negócio de justo aí, irmão. Por quê? Porque ele tá trazendo um texto lá que tá falando que quem não for... Eu perguntei assim, né? Ninguém